falar um pouco mais sobre o que é e qual o lugar da fantasia para a psicanálise. Um ponto de partida interessante quanto a esse tema é exatamente o seguinte: nós devemos compreender que em psicanálise, fantasia não é sinônimo de devaneio ou de imaginação e muito menos é sinônimo de irrealidade. Por mais que no uso comum desta palavra, entre nós, a palavra fantasia, por mais que nesse uso comum a gente possa usar essa palavra para designar alguma coisa meio fantástica, ou meio bizarra, ou meio irreal, ou até mesmo secreta, em se tratando da psicanálise, a fantasia não é exatamente isso. A fantasia é um modo fundamental de nós estarmos costurados, de nós estarmos alinhavados com a realidade. Nesse sentido, a fantasia ela é estruturante, a fantasia ela organiza a nossa relação com a realidade. Por exemplo, onde que isso acaba se apresentando, onde que isso acaba se mostrando? As relações que estabelecemos com o mundo, de maneira em geral, as relações que estabelecemos uns com os outros, as relações entre pais e filhos, as relações entre parceiros e parceiras, todas essas relações elas são atravessadas, elas são mediadas pela fantasia. Então, quando nós estamos nos relacionando com os objetos do nosso entorno, quando nós estamos buscando algo para nós, quando nós estamos nos desfazendo de alguma coisa, quando estamos iniciando uma nova relação, ou quando estamos já conduzindo uma relação já antiga, a relação, por exemplo, também entre mãe e filho, pai e filho, entre irmãos, todas essas relações que constituem o laço social em suas faces complexas, todas essas relações elas são costuradas, elas são mediadas. Há um tecido entre nós essas relações e esse tecido é a fantasia. E especialmente no que tange a sexualidade, vale compreender que sempre que nós estamos conectados, articulados, conectados com um parceiro, uma parceira, nós sempre vamos ao encontro desse parceiro ou parceira com aquilo que, vou usar aqui uma expressão curiosa de Freud, com aquilo que ele chamou de ideias libidinais antecipadas. Isso é bem interessante, Ou seja, eu vou ao encontro de alguém, vou ao encontro de algo que me interessa, vou ao encontro, por exemplo, de um ideal, vou em busca de um emprego, de uma carreira, de uma realização, de uma pessoa, sempre levando comigo as ideias libidinais. Então, libidinal aqui significa investimento, As ideias libidinais antecipadas. Então, existe uma antecipação de investimento, uma organização do investimento que é prévia, essa organização é prévia ao nosso próprio encontro com o outro, ou com as coisas que nos são importantes. Ou seja, com relação ao parceiro ou parceira na cena amorosa, aquilo que ele é para mim, o lugar desde o qual eu o percebo, eu concebo que ele ocupe nesta relação, o lugar desde o qual eu farei o investimento amoroso, o que eu espero que ele me ofereça, o que deve vir do outro ou da outra, tudo isto é inteiramente amparado pelo suporte da fantasia. Nesse sentido, a fantasia ordena o campo amoroso, ordena as relações amorosas. Se, por exemplo, eu tenho uma relação com um parceiro em que eu espero que tudo venha dele, aquela ideia de que nós somos feitos um para o outro inteiramente, nos conhecemos até antes do encontro, a ideia de uma junção perfeita, e muitos conflitos vêm exatamente dessa expectativa de uma junção perfeita, Ou a situação em que alguém me diz que o outro é sempre uma espécie de resto, de resíduo, alguma coisa pequena, mas que não desgruda, Eles não se desgrudam. Então, esses elementos, esses componentes e muitos outros da cena erótica e da cena amorosa estão ali costurados, estão articulados por meio da fantasia. Nesse sentido, assim, sobretudo pensando na nossa contemporaneidade, é que nós podemos dizer que todo encontro amoroso, ele comporta uma espécie de virtualidade. Existe algo virtual em todo encontro amoroso, A virtualidade de antes, dessa era tecnológica, que é a nossa era, e da nossa própria era, a virtualidade que sempre funcionou conosco é a fantasia. Então não há como alguém ir ao encontro de algo sem levar esta importante virtualidade, que é um gancho, é um articulador, que Freud chama, num dado momento, de ideias libidinais antecipadas. Não há
Então, nenhum encontro amoroso que seja isento desta cota fantasística, por assim dizer. Todo encontro amoroso sempre pressupõe algum mal-entendido entre eu próprio e o outro. Eu coloco o outro no lugar que ele não está, eu espero do outro alguma coisa que ele nunca vai me oferecer, ou vai me oferecer parcialmente, e eu próprio me apresento sempre enquanto outro, né, nessa relação amorosa. Então, essas outrificações, né, o outro como sendo algo distinto do que ele é, e eu próprio como ocupando o lugar distinto daquilo que eu sou, esta é a virtualidade constante de todas as relações amorosas. Estou frisando esse aspecto da virtualidade e da conexão da virtualidade com a fantasia exatamente porque hoje nós estamos vivendo uma era ao ver de alguns, né, uma era de falsidades, né, uma era meio fake, uma era em que as pessoas acabam apresentando aquilo que elas não são, buscando aquilo que elas não vão encontrar. Por exemplo, uma era de falsidade, falsidade esta mediada pelas tecnologias de comunicação, Facebook, chats, sites de relacionamento, etc. Não me parece que a questão da falsidade ela possa ser uma boa orientação para o que se passa conosco hoje, né? Algumas pessoas tendem a imaginar, tendem até a dizer: o que se passa, por exemplo, no site de relacionamento, o que se passa numa sala de bate-papo, o que se passa no Facebook, por exemplo, é extremamente falso. Como se fora dali, né, na suposta realidade, houvesse algo muito verdadeiro em oposição a esse fake. O que vale ressaltar aqui, a meu ver, é aí que a fantasia pode ser uma orientação interessante para lidarmos com os fenômenos contemporâneos, é que dentro do Facebook ou fora, a fantasia estará ali presente. Fora do Facebook, por exemplo, o sujeito sempre vai se apresentar como aquilo que ele não é, de alguma maneira, né? Sempre vai haver um certo engodo, ele próprio se enganando em alguma medida e buscando do outro aquilo que talvez não esteja lá no outro. A fantasia sempre, então, quando eu falei da virtualidade, estou dizendo de maneira proposital que a fantasia é a nossa virtualidade pré-Facebook. Com ou sem Facebook, nós temos em nós essa virtualidade, né, que faz com que sempre eu me apresente de uma outra maneira, que não exatamente aquilo que eu sou, porque eu desconheço em alguma medida, eu me desconheço inteiramente, eu não me conheço integralmente, é isso que eu quero dizer. Então, nesse sentido, é que eu mencionei antes a fantasia, né, eu localizei a fantasia como um tecido que nos coloca em contato com o outro, seja dentro de um ambiente virtual propriamente, virtual no sentido tecnológico, ou fora, porque nós temos conosco essa virtualidade independente do aparato computacional, cibernético, eletrônico. Então, fora deste espaço que hoje é tido como espaço em que ali as pessoas fantasiam, né, se apresentam demais como sendo outras coisas que não o que elas são, a fantasia já está fora desse espaço. A fantasia está em cada encontro e é pela fantasia que nós nos organizamos quanto aos nossos encontros e é pela fantasia também que se introduz os impasses dos encontros. Fantasia é esse misto de encontro, de localização, mas também de impasse. Como Freud havia nos dito, a cada encontro o sujeito leva as suas ideias libidinais antecipadas. Isto diz respeito à fantasia e é por aí que esta virtualidade se passa conosco nas mais diversas relações que nós estabelecemos, independente do suporte tecnológico ou não, face a face, por exemplo, ou não, que nós recorremos a esse suporte para, né, sustentar, para dar conta das relações.